Bom dia! Chegando aí no nosso papo de meio-dia. Nosso papo de meio-dia com Itamar Santos. Hoje vamos continuar a nossa conversa sobre as nossas escolhas. Tudo na vida é feito de escolhas, gente. Então, e agora, né, com esta conjuntura que estamos passando, assistindo, é fundamental a gente ter muita nitidez naquilo que a gente escolhe para a nossa vida. Então, e neste mês de novembro, no dia 15, nós vamos escolher aqueles que irão dirigir, que irão administrar a cidade de Viamão. E nós temos vários candidatos. E uma única novidade. O político, a proposta que não está no governo é a proposta do Guto Lopes. Guto Lopes do PDT com o Adão Preto de vice, que é do PT. Se você for pesquisar a história recente do município de Viamão, vocês vão perceber que PDT e PT foram as administrações que mais construíram, que mais colocaram à disposição da cidade, dos munícipes, obras que têm atendimento permanente, não só de 4 em 4 anos. Nossas estradas, nossas ruas foram pavimentadas a partir do calçamento comunitário, onde que prefeitura e moradores colaboram para a conservação das ruas. A construção de escolas e de postos de saúde foram realizados nesses dois governos. É só dar uma pesquisada, a internet está aí, as obras estão aí para você conferir. Os outros candidatos a prefeitos estão na atual gestão nos últimos 8 anos. Então essa escolha, ela está clara, muito objetiva para os viamonenses. É só ter o mínimo de sensatez, fazer uma análise correta dos últimos fatos e você vai perceber que quem construiu a cidade de Viamão não está no atual governo. Quem destruiu a cidade de Viamão está no atual governo. É só você olhar as filas na saúde pública da cidade. Para você ter uma consulta com um clínico, você tem que ligar para o 0800 e às vezes você não é nem atendido na ligação, quiçá ter a consulta. Obrigado, Lisete Oliveira, por ter acessado a nossa live. Então, esta constatação é cada um e cada uma de nós que tem que fazer. Nós não podemos estar alheios à política e à política partidária. Porque cada partido, eu já conversei aqui com vocês, cada partido tem um interesse, defende uma classe social. E nós estamos com um grande perigo rondando a democracia brasileira, que é o fascismo, que é o militarismo. E nós estamos assistindo isto acontecer lá em Brasília. E isto é muito perigoso para a democracia brasileira. Vejam o Ministério da Saúde, todo ele no governo de Bolsonaro é dirigido, os principais cargos são dirigidos por soldados, por milicos. Amanhã ou depois a gente pode conversar sobre. Abraço, Eugiane Lago, Passo Fundo, Cláudio Cardoso, obrigado aí por estar assistindo, por ter entrado no nosso papo de meio-dia com o Itamar Santos. Então, é só nós assistirmos o que esses milicos, o que esses comandantes do Exército Brasileiro estão fazendo na saúde pública. E falando de saúde pública, não podemos deixar de falar sobre o Covid-19. Há um atentado à vida humana no Brasil acontecendo desde meados de fevereiro deste ano, onde os dirigentes dessa nação negam a existência dessa pandemia que está matando milhares, centenas de milhares de brasileiros e de pessoas mundo afora.
o Covid não acabou. E não teve nenhum incentivo, nenhuma política consistente de combate e de prevenção ao Covid-19. E aqui em Viamão isso não é diferente. Então os mesmos que estão no governo hoje e que estiveram nos últimos anos estão lá em Brasília. São os mesmos partidos políticos. Faça um exercício e pesquise os partidos políticos dos prefeitos que estão, dos candidatos a prefeito que estão concorrendo. E você vai ver que estão lá no Palácio do Planalto. Estão ateando fogo na Amazônia, estão ateando fogo no Pantanal. Não estão atendendo as pessoas do Covid-19. Obrigado, Rafael Alves dos Santos, meu filho. Obrigado. Entrou na nossa live, a Lia Santos também está assistindo. Obrigado pro pessoal que está entrando aí e está assistindo a nosso papo de meio-dia. Então nós podermos analisar os partidos políticos é fundamental. Não é porque o candidato é meu amigo, é gente boa, que eu devo votar nele. Eu posso até votar, e quero que todos os meus amigos votem em mim, mas votem também sabendo que eu defendo uma classe social. Eu defendo um jeito de fazer política, que coloca o Estado à disposição de todas as pessoas, não só dos amigos. E estou vinculado a um partido político que tem compromisso com os trabalhadores. Então, nós temos que fazer esse casamento entre o partido político e o candidato ou candidata desse partido. Porque um não vive sem o outro. Se nós não seguirmos as orientações, as deliberações dos nossos partidos, nós não ficamos nesses partidos. Então não depende só da vontade do eleito para aprovar ou não aprovar alguma coisa. Vejam o que estão aprovando no Congresso, aqui na Assembleia Legislativa e aqui na Câmara Municipal de Viamão. O prefeito em exercício, por exemplo, aqui na cidade de Viamão, que é candidato à prefeitura, votou o aumento do servidor público quando era vereador. Quando sentou na cadeira interinamente de prefeito, não pagou o aumento que ele, como vereador, aprovou. Então isso não é coerência política de um político. Entre tantas outras incoerências que os políticos viamonenses demonstram a cada dia, a cada discurso, a cada ação que eles fazem na cidade de Viamão. Então nós termos a coerência entre candidato e partido é fundamental. Porque só assim estaremos construindo a cada dia a democracia sólida que está em risco no Brasil. Está em risco porque temos na presidência da República um militar que quer dar um golpe de qualquer maneira. E ele, enquanto comandante em chefe das Forças Armadas Brasileiras, ditar as regras todas. Isso se chama ditadura. Não há poderes autônomos e livres. No momento que você tem uma ditadura instalada no país, é só uma pessoa que manda. Rosana Kosienko, muito obrigado. Bom dia para você também. Esta é o grande detalhe que é decisivo nas nossas escolhas. Nós temos que comparar a vida desses políticos e a trajetória partidária. Há muito político que troca de partido como troca de camisa. E isto é imoral, é antiético. Temos que ter compromisso partidário. Temos que ter compromisso ideológico. Eu não posso servir a dois senhores. Eu não posso ser um sindicalista e defender o patrão. Eu, enquanto sindicalista, defendo a classe trabalhadora. Eu, enquanto partido político dos trabalhadores e militante desse partido, filiado nesse, defendo a classe trabalhadora. Defendo a esses interesses. Eu quero que todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil tenham direito a um salário digno, justo, reajustado a cada ano. Tenham aposentadoria ao final dos seus 35 anos de trabalho. Que isso seja respeitado. E tudo isto que eu estou falando aqui está sendo desmontado por aqueles que votam juntamente com o presidente da República e com o senhor governador do estado do Rio Grande do Sul. Eu acho
inadmissível e incompreensível quando um trabalhador, um operário, um professor, um médico, quiçá qualquer profissão, coloca o seu nome à disposição de partidos como esses que estão na prefeitura. Nós podemos enumerar vários. Tem uns que são conhecidíssimos: MDB, PSDB, PSD, PL, Republicanos, Podemos, Cidadania, DEM, que são os democratas, Patriota, PSL. É um conjunto de letras que defende a um senhor só, que é o capital, o dono da fábrica, o dono da grande loja, o dono do latifúndio, o grande incendiário brasileiro que toca fogo no mato, no capim seco para botar boi. Agora inventaram até uma história do boi bombeiro. Absurdo isso. E muitas pessoas ficam sem saber para onde ir. Então é fundamental que a gente possa ter essa compreensão. Gente, amanhã a gente vai voltar e vai conversar mais um pouco. Amanhã eu quero trazer para vocês, vamos combinar, a discussão sobre as emendas à Constituição brasileira. Tem 3 emendas que estão extremamente danosas ao conjunto da classe trabalhadora e ao povo brasileiro, que é a emenda constitucional número 186, a 187 e a 188. Amanhã a gente quer ver se a gente consegue conversar no mínimo sobre uma destas emendas. Obrigado, Narciso Del Valle, por estar nos assistindo. Bom te ver por aqui, Narciso. Conto contigo nesta campanha. E falando nisto, eu encerro o nosso papo de meio-dia pedindo o teu voto. Eu preciso do teu voto. Preciso, mais uma vez, como sempre precisei. Porque é no coletivo que a gente faz as transformações necessárias para o coletivo, para todos. E as eleições ainda é a nossa ferramenta de resistência a essa tão sonhada democracia plena que a gente passa a vida toda lutando. Por isso, vote certo nessas eleições. Vote Itamar Santos para vereador, 13044, e Guto Lopes, 12, para prefeito. E na internet, siga, hashtag siga Itamar Santos. Temos nosso site, temos as nossas redes sociais. É só você dar uma acessada e vai ver o que a gente já pôde conjuntamente construir na cidade de Viamão. Até amanhã. Valeu, obrigado, gente.